Carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 7 a 16. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Palavra do Senhor, graças a Deus. Boa noite, minha irmã. Boa noite, meu irmão. Hoje é dia 24 de junho de 2024. O dia já está terminando aí, né? Já são aí 8h23 da noite. É o horário em que eu estou fazendo essa meditação diária. Foi um dia bastante cheio, com muitas atividades e eu não consegui fazer. Eu vim de Nilópolis para Saquarema e aí tive tratamento médico e aí emendou em outra coisa, e outra. E aí, mas estamos aqui para meditar nessa palavra, nessa noite, nesse diazinho que já está indo para o seu final. Portanto, a gente medita e depois a gente vai descansar. Mas eu não posso deixar de parabenizar você que completa mais um ano de vida neste 24 de junho, pedir ao Senhor as mais ricas bênçãos sobre a tua vida e também você aí que completa mais um ano de vida conjugal, que as bênçãos do Senhor venham sobre o teu casamento, sobre o teu cônjuge, esposa, marido, né? Que o Senhor abençoe a vida de vocês, tá bom? E você que, como eu, completa mais um dia na presença do Senhor, né? Então, a gente quer fechar esse dia aí com uma palavra e a meditação de hoje vem do nosso irmão Wayne, né? E o título é muito interessante e a experiência dele também é interessante, né? O título é Melhorando com o Tempo. A epígrafe, e assim, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Ou seja, eis que tudo se fez novo. Eu gosto dessa versão. E meu irmão e minha irmã, essa palavra é para mim e para você, que temos a soberania de Deus, o senhorio de Jesus em nossas vidas, né? Hoje é uma vida nova, é uma vida diferente e é uma vida
que vai melhorando com o tempo, né? Uma das coisas que eu fiz hoje, eu fiz uma caminhada, né? Com uma amiga, a gente precisava caminhar, precisava conversar. Sabe quando precisa? Então, pois é, né? Então, e eu falei uma coisa para ela, esse é o meu pensamento, né? Eu tenho vários amigos, amigas mesmo, que falam assim: ah, Alessandra, mas a gente não é mais novinha, a gente não é mais jovenzinha, né? Porque tem as limitações da idade, porque não sei o quê, porque não sei o que lá. Gente, as minhas amigas sabem que eu detesto que fale isso, né? Eu não gosto, porque eu quero falar uma coisa para você. Hoje, com 53 anos, eu me sinto muito melhor, muito mais disposta, a minha saúde, tá? Muito melhor do que quando eu tinha 23 anos, tá? Há 30 anos atrás. Tenho a fisioterapeuta que cuida de mim, da minha mãe, né? Eu já conheço ela desde essa época. Então, se eu não me engano, foi com 21 ou 22 anos que eu fiz uma cirurgia no joelho, uma artroscopia, né? E eu já era professora do estado e na época foi uma cirurgia laparoscópica, né? Que é aquela dos 3 pontinhos no joelho. E aí eu fui fazer a perícia do estado lá no centro da cidade, perto da Praça Tiradentes. E aí lá fui eu. E quando eu cheguei lá, simplesmente a médica da perícia não acreditou que eu tinha feito uma cirurgia. Eu com laudo na mão, tá? E aí ela me deu 1 mês de licença e eu tinha que ficar no mínimo 3 meses, né? Fazendo fisioterapia depois da cirurgia. Resultado da cirurgia, eu dei um problema na cirurgia. E alguns anos atrás, agora, já depois dos anos 2000 aí, por aí, sei lá, 2010, não tem muito tempo não. Eu fiz uma ressonância magnética no joelho e deu exatamente isso, né? Um problema lá. E aí vinha assim na ressonância, possivelmente devido ao não cumprimento, né? Da convalescência, né? Da cirurgia. Então, muito interessante isso, né? Então, eu tinha um problema no joelho, eu tinha uma escoliose de 19 graus, e aí o médico disse que se chegasse a 20, ele ia ter, o mesmo que operou o joelho, ia ter que operar minha coluna, né? E aí essa menina, né, que agora tem 70 anos, a fisioterapeuta, que eu conheço há 30 anos, cuidou de mim, fez RPG, e aí abaixou para 10 graus e depois abaixou mais um pouco a escoliose na lombar. Resultado, hoje eu não tenho dor na coluna. E eu vivia 24 horas com dor, tá? Porque aí eu tinha que ficar ereta para forçar, né? Então ficava doendo o tempo inteiro. Já acordava com dor e dormia com dor e tal. Então a minha idade do condor foi aquela, não é agora, tá? Então assim, o que eu quero que você entenda, né? Claro, há limitações quando a idade chega, sim, mas eu acredito muito mais no melhorando com o tempo. E eu comecei a ver, por exemplo, né, eu comecei a correr e caminhar mais ano passado, e aí agora eu dei eu caminho, mas o meu corpo acostumou a correr, essa é a questão. E eu tenho 27 medalhas de participação, né? De corrida, de 5 quilômetros, a grande maioria delas. Então, quando eu era jovem, eu nem imaginava nisso, né? Não, que correr o quê? Tá? Então,
Saiba, o Senhor, Ele faz com que a gente melhore com o tempo. A vida espiritual também melhora com o tempo, né? A vida conjugal também melhora com o tempo. A vida com Deus melhora com o tempo. A amizade melhora com o tempo. E eu creio que quando a gente vive uma vida com uma alimentação legal, né, na sua maioria natural, e a gente cuida da saúde, a gente faz atividade física e a gente procura respirar puro, procura ter contato com a natureza, eu acredito que a saúde também melhora com o tempo. Eu não acredito que ela piore, não. Ela piora porque a gente não cuida, né? É o que o Dr. Laí Ribeiro fala, né? Eu também gosto muito dele. Se você não gasta com a sua saúde, uma hora você vai ter que gastar com a sua doença, né? Então, suplemento, alimentação boa, natureza, é isso aí. Bom, a Bíblia diz, né, aqui em Efésios capítulo 4, versículos aí 7 a 16, que o Senhor Jesus, Ele deu a nós a sua graça, né? Deus deu a nós a sua graça. A graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo, né? E diz que o Senhor Jesus, Ele subiu às alturas, Ele levou cativo o cativeiro. Portanto, o cativeiro não tem mais poder sobre a minha vida e nem sobre a sua vida, porque Ele levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Perceba que a palavra dom já apareceu 2 vezes. E aí Ele subiu e Ele também desceu às regiões inferiores da terra. Ele se tornou homem, Ele se tornou ser humano. E aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. A graça veio sobre nós, porque aquele que é Deus tornou-se homem, se esvaziou, né? Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. E aí essa ordem aqui, isso não quer dizer que um é mais importante do que o outro, nada disso. São os dons que Deus concedeu, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, serviço de Deus, para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos todos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, a gente vai sim melhorando com o tempo. A coisa vai acontecendo na nossa vida, até a gente alcançar a perfeita varonilidade, a estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, porque a gente vai amadurecendo, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, a gente não é mais menino, a gente agora é maduro, a gente foi melhorando com o tempo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Cristo é o cabeça. Eu e você somos o corpo que coopera, que colabora para que haja
edificação em amor. Simples assim. Tá bom? Vamos ler aí a experiência do Wayne. Recentemente, decidi substituir meu violão de 40 anos por um modelo mais novo. Ainda bem que ele não fez isso. Olha o que aconteceu. No entanto, depois de experimentar muitos violões, descobri que meu antigo produzia tons quentes e agradáveis que soavam muito melhor do que os novos. Em vez de trocar, optei por pedir que um especialista cuidasse do meu antigo violão. O técnico disse que a madeira velha produz um som mais rico e agradável, porque à medida que o instrumento envelhece, a madeira seca e a seiva se soltam da fibra, permitindo que as vibrações se movam com mais liberdade pelo instrumento. Olha que lindo! A madeira do meu violão tornou-se gradualmente cada vez menos como era quando novo. Com o tempo, tornou-se uma nova criação, uma nova forma do que era. Que coisa linda, hein? Pois é, então, se você vai comprar um violão, não compra um novinho na loja, não. Vai lá nesses brechós, né? Nesse pessoal que vende usado e compra lá. Mesmo que você tenha que botar um jogo novo de corda, tudo bem, entendeu? Faça assim, compra um móvel e recicla o móvel. Compra um móvel no brechó e recicla o móvel. Poxa, você vai ter experiências maravilhosas. O móvel não vai cair na primeira mudança, né? Pois é. Como cristãos em crescimento, penso que mudamos de forma semelhante. Com o tempo, à medida que absorvemos a palavra de Deus e seguimos a orientação de Deus, tornamos-nos menos parecidos com o que éramos antes e transformamos-nos em novas criações. À medida que a nossa fé amadurece e muda, a influência de Deus é capaz de se mover mais livremente dentro de nós. E com o tempo, poderemos produzir músicas está entre aspas, mais bonitas, porque viveremos mais harmoniosamente com Deus. E a oração, amado Deus. Oração do Wayne. Ajuda-nos a aceitar as maneiras pelas quais tu tornaste cada um de nós maravilhoso e único. Dá-nos sabedoria à medida que crescemos na fé e nos tornamos novas criações em Ti. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje, à medida que para essa noite, né? À medida que amadureço na minha fé, abro-me à presença e à influência de Deus na minha vida. Portanto, se você está ouvindo essa meditação de manhã, olha que pensamento lindo. E a oração é pelos novos cristãos. Pai, em nome de Jesus, nessa noite, esse dia que aí está quase se encerrando, a gente vai descansar daqui a pouco. Nós oramos pelos novos cristãos, Senhor. Aqueles que estão começando a sua caminhada cristã, aqueles que estão buscando, né, conhecimento, a maturidade, uma vida nova, uma vida diferente, Pai. Oramos por cada um. Cuida. O Senhor tem apontado o caminho para eles. Muito obrigada, Senhor, pela nossa vida contigo, a nossa vida cristã. Te agradecemos e agradecemos também pela vida dos nossos aniversariantes de hoje e daqueles que completam mais um ano de vida conjugal.
e daqueles que completam mais um dia de vida. Obrigada, Senhor, pela nossa vida. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Excelente noite. Tá? Se você está assistindo de dia, excelente dia. Deus te abençoe. Um beijo no coração.